Então você precisa entender que a hermenêutica está muito ligada à doutrina, porque há pessoas que podem confundir o que é doutrina, pensam que a doutrina são os dogmas da própria denominação que ela congrega, ou da própria religião que ela congrega, talvez podem ser usos e costumes do lugar, da cultura onde a pessoa se encontra, e ela pode confundir que isso é doutrina. Então, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina chamada dos apóstolos, a doutrina dentro desse contexto que é as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar principalmente as verdades de Deus, ou a verdade de Deus, melhor, os ensinamentos e os princípios que precisarão ser juntados numa fusão santa para que possamos entender o que Deus quer para o ser humano, para aquele que quer servi-lo e segui-lo e obedecê-lo, e andar logicamente segundo a sua vontade, tá bom? Então nós vamos ter esse grande trabalho de garimpar. Aí a hermenêutica me ajudará, a exegese, como nós falamos a necessidade para ser um bom estudioso da palavra do Senhor, vamos precisar desde a habilidade de ler literalmente, entender bem a língua portuguesa. Eu falei do léxico, falei do sintático, do semântico, todo esse processo para poder compreender textos, porque tudo está escrito, tudo foi escrito e foi passado para nós, tá bom? Muito bem, antes de mais nada quero pedir perdão, desculpas e me redimir aqui porque erramos. Isso prova que eu sou um pedaço de barro que não serve para nada, sou tão falível. Você pode me falar o que você quiser, porque eu aceito que realmente nada sou, nada tenho, nada conheço, nada sei. Mas olha, eu anotei 1 Pedro 1, 20 e 21, onde foi a nossa base quando iniciamos. E no meu caderno estava escrito 2 Pedro, na minha mente estava 2 Pedro, só que eu escrevi 1 Pedro e falei 1 Pedro, tá bom? Me perdoe, mas corrija aí, o primeiro estudo, esse é o número 2, o primeiro estudo eu coloquei 1 Pedro, é 2 de Pedro, é isso mesmo? 2 de Pedro, você vai encontrar capítulo 1, versículo 20, onde diz claramente, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada pela vontade humana, ou seja, descarte o âmbito intelecto humano, capacidade racional para poder escrever por ideias mesquinhas segundo padrões humanos. Deus está falando, fuja disso, mas sim homens santos falaram, inspirados pelo Espírito Santo, movidos por Deus, tomados numa unção sobrenatural, o que faz a diferença no texto sagrado, tá bom? Então me perdoe aí, é 2ª Epístola de Pedro. Pedro, inspirado logicamente, fala isso de uma forma assim bem categórica, para que não haja confusão. E já naquele tempo, eu vou ver aqui como naquele tempo já havia tanta doutrina maligna, que só Deus para guardar o seu povo na essência da sã doutrina. Tá bom, então nós temos aí a hermenêutica. Eu leio e interpreto, como eu me dedico, isso eu preciso analisar sempre. Quanto tempo eu me dedico à palavra, quanto tempo eu leio, quanto tempo eu lido com mistério, porque é um grande mistério, o quanto eu lido com passagens abstratas, difíceis. Conta-se de uma história de um irmãozinho que estava nesse empenho de ler a palavra do Senhor, ler de Gênesis, Apocalipse uma vez, 2 vezes, ele tinha muitas perguntas, complicações. Um dia chegou na igreja com uma Bíblia magrinha, que tinha umas 10 folhas mais ou menos, e o pastor perguntou, que Bíblia é essa, tão magrinha, tão raquítica? É a Bíblia, falou. Sim, é a Bíblia, pastor, só que eu decidi arrancar todas as passagens, as folhas onde tem passagens difíceis, passagens abstratas, passagens complicadas, passagens que demandaram muito de mim, decidi arrancar. Todas as passagens conflitivas eu arranquei, deixei só o mais bonitinho, ficou com umas poucas folhas. É o que muita gente parece que quer fazer, pegar a palavra de Deus e arrancar páginas e tirar os textos conflitivos, tirar os textos aí complicados, tirar os textos abstratos, vamos falar assim, que às vezes não se podem discernir de uma forma tão rápida, e seria talvez o que muita gente gostaria de fazer.
mas a palavra de Deus é preciosa e as Sagradas Escrituras em si, elas trazem a essência da verdade, da palavra de Deus para a nossa vida. Não esqueça que a própria palavra é Yeshua HaMashiach, Jesus é a palavra. Tá bom? Então, nós temos em primeiro lugar a verdade de Deus. Esse é o princípio, a verdade, os princípios de Deus. Vou anotar aqui, ó. Verdade de Deus. Verdade do próprio Deus. Ele que falou, ele que disse. Esse é o primeiro ponto que eu vou tratar. Verdade de Deus. São princípios deles, são preceitos deles, são ordenanças dele. E ele, na sua essência sobrenatural, com poder, com glória, vem e vai passar isso para o homem. Aí vem aqui, segundo ponto, que é a revelação. Olha só, vou colocar esse esqueminha aqui para você ver. Vou colocar uma setinha aqui. Quem estuda comigo já na aula sabe desse esquema. Segundo ponto, que é revelação, onde Deus começa a abrir esse âmbito sobrenatural para a humanidade que está logicamente afastada de Deus, e começa a vir a revelação. Essa verdade vem até a mente do homem, essa verdade, esses princípios santos são revelados. Então vem a questão revelação. Os homens entenderam isso no seu âmago. Eu sempre digo, quem ensinou esses homens antes da lei a sacrificar? Quem ensinou esses homens a fazer o certo e o errado? Logicamente Deus já lidava com eles. Aí vem a questão inspiração, ponto 3. Inspiração. Por que a inspiração é importantíssima? Porque a revelação, ela se apresenta, só que ela tem que entrar. Inspirar significa entrar dentro de, ou seja, o homem tem que absorver isso, e Deus trabalhou em homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para entender ou ter a revelação. Então temos aqui mais uma setinha, ó. Aí vem a inspiração, aí continua a verdade, ou seja, vem a revelação, que ainda é a manifestação do próprio Deus, que aí vem a inspiração. Se quando a pessoa, um indivíduo é inspirado, você sabe que cada pessoa tem sua personalidade, tem seu estilo, e aí vem, cada um escreveu no seu estilo, cada um escreveu na sua cultura, cada um escreveu no seu contexto, seu modo de vida. Aí já começa a grande diferença. Você vê muitos escritores, mas cada um com seu estilo. Por exemplo, doutrina cristã. Você vai ver um Paulo escrevendo com seu estilo, com sua realidade. Você vai encontrar um Pedro escrevendo também com seu contexto de vida e sua realidade. Você vai ver um João escrevendo com seu estilo de vida, enfim, Judas escrevendo, todos eles individualmente. Vamos falar de profetas então, meu Deus, você vai ver profetas aí, Isaías, Jeremias, você vai ver Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, todos eles até Malaquias você vai ver. Meu Deus, tanta gente que escreveu, eu fico até atônito de como tem escritos, livros tão pequenininhos, onde todo mundo se perde. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Nesse pedacinho são livros pequenininhos, chamados profetas menores, mas olha, muita gente aí precisa ver cada estilo, cada história, cada perfil, meu Deus. Só que a revelação e a verdade vem oriunda de Deus, e aí vem um homem aqui, já um homem entra com inspiração. Olha os processos que a palavra vai passando, e a própria verdade vai passando até chegar em nós. Aí vem a questão da preservação, outro ponto. Preservação. Quando eu digo que Deus usa aqui, eu vou colocar homens, porque Deus não usou anjos para escrever. Ó. Essa inspiração aqui, essa inspiração que vai depois gerar a preservação, essa inspiração aqui foram homens, como eu falei, com falhas, com defeitos, cada um com seu estilo. Você vai ter a Torá, que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidivai, Devarim, que seria o Pentateuco chamado aqui nos dias de hoje.
Você vai ver um estilo, até se acredita que outras pessoas escreveram, porque há vários estilos aí diferentes, mas logicamente Moisés escreveu e o final que é o próprio Josué. Aí vai avançando, você vai ver histórias, você vai ver tanta coisa preciosa, crônica, você vai ver histórias de reis, você vai ver coisas profundas, coisas terríveis escritas, meu Deus, coisas cabeludas que você diz, meu pai, pois é, são homens na sua cultura, na sua educação, no seu modo de vida, escreveram e Deus respeitou esse estilo de cada um deles no seu contexto de vida. Agora, nessa inspiração, a escrita já acontece em diferentes épocas. Aí vem a preservação. Olha só, essa preservação se refere principalmente a um acidente, um abismo que acontece dentro do que é o processo de tempo, um abismo. Primeiro, nessa preservação, o desafio que vai se encontrar é tempo. O tempo vai passar. Desde a deterioração de papiros, de pergaminhos, desde primeiro pictográfico, vai avançando. Quanto isso se preservou? O quanto isso de fato se preservou? Lembra daquela brincadeira que a gente fazia, falava no ouvido e ia passando de pessoa em pessoa? Só nessa realidade, nessa brincadeira, já a imagem chegava totalmente deturpada. É o que muitos ímpios, ateus, indoutos, de pessoas que não acreditam em Deus, dizem: que tanto vocês falam da Bíblia, que vocês tanto falam de Deus, que tanto vocês falam da Sagrada Escritura, mas quem pode garantir que não houve erros, que não houve mentiras acrescentadas, escritas por homens, ou manipulação por homens através dos séculos? Concordo com isso, porque é o grande desafio do tempo. Mas tem uma boa notícia: a palavra, ou a escrita, melhor falando, a escrita em si, ela se preservou, num conteúdo geral, numa visão geral, a palavra ela se preservou. Então, hermeneuticamente, hoje nós podemos ter uma boa interpretação para ter e preservar também a sã doutrina. Estamos falando de hermenêutica e doutrina. Temos liberdade para isso. Então, tempo, geografia, outro abismo. Esse abismo aqui, vou até separá-lo. Geografia, lugares diferentes, totalmente diferentes, onde de fato esses homens escreveram, e como foram passando através do tempo, esses textos que eram no começo talvez de uma forma muito rupestre, de uma forma muito artesanal, escritos em couro, em pedra, em papiro, em madeira. Os códices eram escritos em madeira. E agora se moderniza, onde nós temos Bíblia em tablet, nós temos Bíblia no celular. Hoje o papel parece que está ficando ultrapassado. Por quê? Porque vai se mudando de lugar para lugar, culturas, geografia. Aí vem a questão idioma. Olha só, idioma. Aí vem a questão de traduções, esse abismo, vou colocar aqui, abismo que existe entre o original e os dias de hoje, esse abismo do tempo e geografia. Idioma, já na tradução para o grego da Septuaginta, para quem não sabe, a Septuaginta é a primeira tradução por 72 eruditos que traduziram, segundo a ordenança de o Ptolomeu. Ele pede para se traduzir do hebraico para o grego, e já há acidentes, já há problemas e dificuldades, com certeza já houve falhas. Então precisamos procurar a originalidade das escrituras. É o conselho que eu dou: cuidado com essa modernidade. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso aqui é lindo, tudo que vem prontinho é maravilhoso. Eu assino embaixo e louvo a Deus por tudo isso, mas ao mesmo tempo pode ser um grande mal. Tome cuidado, porque você tem que ter a liberdade de ler pelo menos, olha só o que eu vou falar aqui, de ler a Bíblia pelo menos umas 12 vezes, sem a influência de tua igreja ou da tua denominação. Essa é a palavra certa, porque a igreja é uma só. Sem influência da tua denominação, sem influência da tua religião, sem influência de homens, sem influência de pessoas que talvez podem te influenciar, até da teologia. Sempre pessoas vêm me perguntar A, B, C, D, porque lógico, eu sou um professor
teológico ou da palavra, como muitos me podem taxar. Mas eu lhe falo, a teologia não salva ninguém, a teologia não promove ninguém para o céu, a teologia às vezes pode te deixar mais doente. É por isso que precisamos voltar às Escrituras, porque hoje em dia pode até alguém se formar, crescer, entender teologia e estar totalmente afastado da linha da verdade da palavra do Senhor. E o que mais acontece em faculdades por aí é isso. Então tome cuidado. Então leia em primeiro lugar. Quer aprender a palavra? Leia a palavra de Deus. Leia as Sagradas Escrituras a sós com Deus. Nem que demore anos para lê-la de Gênesis a Apocalipse. Eu estou brincando fazendo um exemplo aqui, ou dando um exemplo de 12, pelo menos 12 vezes mais. Leia muitas vezes longe da sistêmica, longe da religião, longe de ideias de homens, longe da teologia geral, sistemática, tradicional, longe. Deixe Deus falar com você através das Escrituras, desse prêmio, dessa alegria, desse prazer para a sua alma, para o seu espírito, por favor. Agora tem gente pretendendo tanta coisa, e nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pelo amor de Deus. Então, precisamos disso, precisamos buscar. E somos falhos, somos incapacitados, somos pó da terra, como sempre digo aqui, e estamos buscando essa verdade. Quem pode falar? Eu estou pronto. Não podemos dizer isso. As pessoas me perguntam, você é formado? Pensei que você era formado. Querido, sou formado em quê? Você está falando em relação a diploma? Sim, diploma tem um monte. Agora, isso não significa nada. O quanto Deus está em você, o quanto Deus nasceu em você, o quanto Deus falou com você, o quanto a glória da revelação entrou em você, o quanto essa inspiração santa, através das Escrituras, pelo Espírito Santo de Deus, se conectou, o quanto você tirou esse rema de Deus dentro das páginas das Sagradas Escrituras. Então, isso vai variar, tempo, geografia, há mais coisa aqui, mas não vou me deter nisso aqui não. Olha só, então eu preciso ver essa questão de como eu vou ver essa questão preservação. Eu tenho que ter cuidado com isso, sabe por quê? Porque na preservação hoje em dia, muita coisa, como falei, está mal traduzida, muita coisa está vindo de uma forma tão moderna, essas Bíblias de hoje, e estão arrancando versículos, e estão fazendo uma miscelânea de coisas que, tome cuidado, essa teologia progressiva, esse evangelho cristianismo progressivo que está adentrando em tanto lugar, essa teologia moderna que está vindo, que é de arrepiar, meu Deus do céu. Tome cuidado com teologias modernas ou pós-modernistas. Já está o pós-modernismo entrando nas igrejas, então tome cuidado. Aí depois da preservação vem a tradução. Que tradução? Tradução. Se preservou, passou por tudo isso aqui, aí vai chegar ao teu idioma. No caso da gente é português. Eu tenho a Bíblia em vários idiomas, pela misericórdia que eu tenho a Bíblia em francês, tenho a Bíblia em inglês, em espanhol tem um monte, porque meu idioma é espanhol, tem um monte, ela me ajuda muito, porque a Bíblia em espanhol é uma Bíblia muito fiel. Tenho a Bíblia, diferentes Bíblias de estudos para poder comparar. Bíblia em hebraico, a Torá em hebraico e a própria, o Tanakh e a Bíblia Hadashah toda em hebraico, em grego também, né, e livros que me ajudam isso. Estou passando a entender muita coisa quando me dediquei um pouquinho assim, a aprender um pouquinho o que é a originalidade das Escrituras. E chegou agora em português. Aí você vai ver. Hoje em dia temos Bíblia para tudo quanto é gosto, temos Bíblia de estudo para o pregador, Bíblia do discipulado, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia, até Bíblia gay, tem Bíblia para gay, tem Bíblia para corintiano, tem Bíblia para santista, São Paulino, misericórdia. Olha só, eu estou brincando aqui, mas hoje temos uma salada de Bíblia, e o povo está saturado de Bíblias de estudo, Bíblia. O problema é que o povo não lê, não esquadrinha, não medita e não mergulha nas Escrituras. O povo gasta tempo com Netflix, o povo está sentado no sofá assistindo novela da Globo Lixo e não está meditando na palavra. Seja sincero, quanto você dedica na sua semana para esquadrinhar, para chorar, para derramar lágrimas? Há quanto tempo uma lágrima não corre no teu rosto e cai na página da Bíblia?
Vamos lá? Então precisamos ter esse contato, mas no nosso idioma já existe, no português. Agora ela vem de uma forma depurada, original, de fato é o que Deus quer para a minha vida, ou como está essa tradução, como chega no papel para mim. E aí começa outro processo, através da hermenêutica, que é esse processo santo, glorioso, da vivência, da aplicação da palavra de Deus, e vamos falando sobre esse assunto e vamos avançando em nome de Jesus, porque me falta tempo. Aí depois da tradução, olha só, vou colocar aqui, ó, continua descendo a setinha. Não sei se a qualidade está caindo ou se estamos nos aprofundando, misericórdia. Depois da tradução vem a interpretação. Interpretação. Olha, esse é o grande problema. Vou apertar aqui, ó. Interpretação é o grande problema. Vou até colocar aqui. Interpretação. E aí é onde começa a grande hecatombe nuclear no quesito cristandade. Eu gosto de falar a palavra cristandade, não gosto da palavra cristianismo. Eu sou contra tudo que tem ismo. Racismo, para mim é algo maligno. Racismo, islamismo, tudo que é até fé. Fé é de Deus, mas fideísmo, tem gente que não tem fé, tem fideísmo. É um fideísta, ele é louco, é fanático, é uma pessoa extrapolada, é uma pessoa que não tem domínio e é capaz de matar. E os cristãos, muitos cristãos, em nome de Cristo, fizeram loucuras com o tal de cristianismo. Cristianismo, é isso mesmo, eu não concordo com o cristianismo. Essa sistêmica que mata, você pode ver sempre aí nos comentários, sempre tem gente santa, linda, preciosa, mas tem gente que tem ódio no coração. Você pode ver em qualquer comentário, em qualquer um dos vídeos onde se ensina essa doutrina, você vai encontrar sempre gente maléfica, gente, vomitando ódio, e são cristãos, vomitando a malignidade, a contradição, vomitando os traumas. Esse é o que eu leio, traumas, essa sistêmica do cristianismo que mata, que adoece as almas. Coitados, tem gente tão má que se diz cristã, mata, odeia, segrega, segmenta, e nós temos que repreender isso em nome de Jesus, porque ser cristão é seguir a Cristo, é só isso, é perdoar, é ter a graça do Senhor, é tentar a cada dia lutar para matar esse homem, esse fariseu. Todos nós temos que matar um fariseu hipócrita dentro da gente. Então nós precisamos ver como estamos interpretando, de que maneira estamos interpretando, para isso, através da interpretação. Aí chegou a hermenêutica, ó. Hermenêutica, e tendo uma boa hermenêutica, aí vou ter a doutrina. Pronto, cheguei na doutrina. Meu Deus! Na hermenêutica, cheguei na doutrina. A verdade de Deus, a revelação, a inspiração, a preservação, a tradução e interpretação. Aqui também é seríssimo, que aqui está tanto na inspiração do homem que escreveu, tanto na interpretação do homem que está lendo. Vai haver esse fenômeno onde a alma humana, onde a mãozinha do carnal quer manipular a Sagrada Escritura. E todo homem tem essa tendência, e nós temos que repreender isso e procurar jejuar, repreender o maligno em nós, para podermos viver essa verdadeira sã doutrina, tá bom? Paulo já era um dos que enfrentava esses homens, onde ele enfrentou homens que já andavam com falácia, já andavam com más interpretação naquele tempo, homens maliciosos, homens que se diziam cristãos, mas Paulo os repreendia, falácias, judeus que queriam judaizar, judeus que tinham aceitado a Yeshua, mas queriam judaizar. Você pode ver que Paulo os chama de homens pregadores de fábulas judaicas, fujam das fábulas judaicas. Ele diz para Tito, ele fala categoricamente, fujam desse tipo de gente, se afastem dessas fábulas. Imagina o quanto Paulo sofreu na mão desses judeus radicais, o famoso judaísmo, os fariseus também atacaram Jesus.
Jesus, certa feita, ele fala claramente, diz assim: fujam do fermento dos fariseus. Ele chamou também doutrina dos fariseus. Mateus 16, 12. Vê lá, vou anotar aqui, ó. Mateus 16, 12. Jesus fala assim: do fermento dos fariseus. Do fermento, aqui, ó. Mateus 16, 12. Ele fala claramente de que a doutrina desses homens, a doutrina, olha só, havia uma doutrina farisaica e era fermento maligno. Fujam, saiam dessa doutrina maligna. Paulo em Tito fala claramente, Tito 1,14, Tito 1,14. Se eu errar aqui, me corrija, não tem problema, porque na agitação que eu sou sanguíneo, colérico, estou anotando uma coisa e estou pensando outra, você sabe como que é. E sou tão limitado e falho quanto qualquer pessoa comum. Olha só, em nome de Jesus, Paulo diz que eram judeus que contavam fábulas e histórias. Foge disso aí. Olha o que diz Tito, diz: não se ocupem em fábulas judaicas, saiam disso, das fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens. Já havia doutrina e mandamento de homens inventando modinha naquela época, nem com mandamentos de homens, desviado do quê? Da verdade de Deus. Aleluia. Já naquele tempo havia homens. Paulo está falando de uma forma categórica a Tito. Paulo a Tito, misericórdia, está falando com autoridade. Nós temos que fugir desse tipo de coisa que não eleva a sua vida espiritual. Então, já havia essa doutrina de fariseus, fábulas judaicas e tanta coisa que os homens inventavam. Paulo diz aos Colossenses 2:22, Colossenses 2:22, doutrinas de homens. Sabia que havia já doutrina inventadas por homens? Ele confere isso aí, ou confirma isso em Colossenses 2:22, tá bom? Havia também doutrinas de demônio, vou colocar aqui, 1 Timóteo 4:1, doutrinas de demônio. Então já o capeta estava trabalhando, já estava se aproveitando. Esse é o problema, é onde o inimigo começa a trabalhar no intelecto humano, devido à carnalidade, devido a brechas que o homem dá, devido a essa manipulação de ideias próprias com o que é sagrado, e aí entra Satanás, doutrinas de demônios. Vamos lá, 1 Timóteo diz, doutrinas de demônios. 1 Timóteo diz assim: olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão a fé por obedecerem espíritos enganadores. O engano já existia. E ensino de demônios. Mas por que surge isso? Primeiro, pela hipocrisia. Isso já estava sendo condenado no tempo de Jesus. Ai de vós, fariseus hipócritas! Hein? Vocês gostam de coar o mosquito, mas engolem o camelo. Ai de vós, fariseus hipócritas! Fazem coisinhas no detalhe, mas estão com a podridão dentro de vocês, sepulcros caiados. Jesus falou isso. Então, primeiro é a hipocrisia. Toda vez que é um hipócrita, quem é um hipócrita? É aquele que tenta aparentar algo que ele não é. Uma coisa que você nunca pode ter dificuldade de reconhecer seus erros. Se alguém te fala, você não sabe de nada, é verdade, não sei de nada. Natanael, você é um lixo. É verdade, você tem razão, assina embaixo. Eu sou um lixo que não vale nada. Alguém me disse, você tem tantas falhas. Meu irmão, se eu te der um caminhão cheio de papel para você escrever, vai faltar papel nessa terra para escrever meus defeitos agora. Por favor, somos pó da terra. Mas uma coisa que nós precisamos entender, precisamos ter a revelação de Deus, precisamos ter a verdade de Deus. Isso é um desejo da tua alma, do teu espírito, que deve vir pela palavra e não há outro meio. Não posso seguir fábulas. Então, larga a hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Proíbem isso, proíbem aquilo outro. Não. A minha fé não consiste em proibir. A minha fé consiste em conhecer a esse Deus glorioso que pega o homem que é um lixo e o faz um servo de Deus, que o faz um homem justificado, lavado, redimido, e ainda o glorifica, levando para estar eternamente com Ele, tá bom?
Vamos lá, temos muita coisa para aprender, mas nós vamos continuar na próxima aula sobre esse assunto glorioso, sobre o que é doutrina e como a hermenêutica trabalha para interpretarmos e chegarmos àquilo que é a verdade de Deus. Que Deus te abençoe, me aguarde no próximo estudo.